a gente viu aí situações fora de casa, mas dentro de casa mora um grande perigo. Bom dia, doutor Moisés. Bom dia, gente. Tudo Bom bem? dia. É pior dentro ou fora? O pior lugar para acidente de criança é onde tem criança. Tendo criança, Onde tem ela acidente. tivesse, Em tem todos que os ficar lugares, em então. qualquer lugar. Doutor Moisés, começou a andar, começou a sofrer acidente. Antes até de andar. Porque, de repente, a criança está sentadinha, ela cai, bate a cabeça. Tá. Para você ter uma noção, teve uma estatística em 2010, que é a última que saiu do Ministério da Saúde, mostrando que os acidentes na infância dos principais causadores de hospitalização, desculpa, não só dos acidentes, de forma geral. Tá. A maior causa de hospitalização de criança de 0 a 14 anos são quedas. Quedas. Queda. Qualquer queda. Dessas, foram mais ou menos 130 mil em 2010, de hospitalizações. Metade não deram causa, Tá. então ninguém sabe o que é. Das que têm causa, 30% é queda da própria altura. Ou seja, A gente viu, por exemplo, na rua, a criança está lá Jogando empinando bola, pipa, saindo jogando correndo, bola, sai jogando correndo, skate, tá. escorregou, caiu, bateu cabeça. Aquilo que a gente imagina que é muito comum, criança cair de árvore, cair de móvel, cair de escada, 2%, 3% cada um deles. é a molecada correndo mesmo, tropeçando, caindo e E se aí machucando. tem alguma estatística que é interessante. De 0 a 1 ano de idade, entre os acidentes, 5% deles são dessa idade. A criança ainda não sabe andar, engatinha pouco. De 1 a 4 anos, que é quando ela virou super-herói, a partir dessa hora ela acha que ela pode tudo. Sim. São 19%, então aumenta bastante. 4 vezes mais. De 5 a 9 anos, 38%, e de 9 a 14 anos, 39%. Ou seja, entre 5 e 14 anos, que é quando você imagina, não, dá para deixar, a criança não vai andar, não vai cair, 77% são nessa faixa. Dessas crianças que estão hospitalizadas, 3 para 1 meninos contra meninas. Ei, Ei, meninas! Gabriel, Oh, beijo pra você. Nossa, como a gente apronta, hein? Tanto na internação quanto na gravidade. Também Caso de sempre mais morte, grave. são 3 meninos para uma menina. Olha Porque isso. o moleque sempre faz a burrada maior, né? Ele sempre, quando ele tem que fazer, ele já faz pra criar problema, né? Acha que é super-herói, confiante, é o melhor. E aí a gente vê aqui, a gente montou uma casa, um apartamento, enfim. Tem de tudo nesse Tem cenário, de né, tudo Cris? aqui, tem Área de tudo um pouco. serviço, quarto. Pegou confiança, foi lá para a área de serviço. Quais Pois são os é. riscos? A área de serviço é um lugar que criança não deveria aparecer. Se a gente tivesse que dar uma única recomendação para evitar acidente na infância, é nunca deixar a criança sozinha. Nunca. Nunca. De 0 a 14 anos, lógico que 14 anos, 13 anos é mais complicado, mas nunca deixar a criança sozinha. Você deixou a criança sozinha, a hora que tem o barulho, você até sabe onde ela está. É. O risco é maior quando você silêncio. não Não escuta ouve nada. o barulho. Doutor, a gente consegue já mostrar alguma coisa aqui na área de Lógico. serviço? Vamos lá? aqui, vamos lá. Fica à vontade. A gente Então, vai ficar vamos para começar. fora. O espaço é seu aí, doutor. Vamos lá. O senhor sabe passar, não? Passo lá, Tem o cozinho, pé aqui, a gente tá estileiro, fazendo tudo alguma isso. coisa. Fazemos qualquer Então negócio. vamos começar pelo ferro. Boa. O ferro ele tem alguns problemas. Primeiro, ó, esse ferro aqui, quanto que tem aqui? 1 metro? Criança de 2 anos mede mais ou menos 85 centímetros. Se ela levantar Se ela a esticar a mãozinha, mão e o encosta. ferro estiver ligado, Meu Deus. queima. Queimou. Tá. Então, Se primeiro puxar, acidente, cai. queimadura. Se puxar, Cai. tem o segundo acidente, que é o traumatismo. E esse traumatismo, anjo da guarda, a gente brinca, né? Que anjo da guarda de criança deve trocar a cada 3 meses. Porque o ferro vem e bate no meio dos olhos. Bate do lado do olho. Porque se ele bater dentro do olho, você pode ter uma perfuração de globo ocular. Doutor José, deixa eu aproveitar aqui, nesse caso específico. O ideal é não ter a criança por perto. Mas Isso. acho que uma dica que eu já ouvi, o senhor me diga se eu estiver errado, Fala. é usar tomada elevada também, né? Porque Sempre você melhor. não tem o fio Sim, com sempre é acesso melhor. para a criança. Né? Mas você vê, né? Você conhece alguém que tem tanta tomada difícil. elevada? Muito tem. difícil, tá. E agora, vou te contar de coisas diferentes, né? Mudou o pino da tomada. É verdade, é verdade. Então, o pino da tomada, como não tem ainda o eletrodoméstico preparado com a tomada, adaptadores. você usa adaptador. É. Então, aquilo que ficava preso, aquilo começa a ficar mais solto. Aquela coisa enorme. E a criança consegue Verdade. puxar. Perfeito. E ela conseguindo puxar, ainda você tem o risco de choque elétrico. Tá bom. Próximo, vamos lá. Continuando pra aqui, trás, nós estamos aqui então. num balde. Balde. Problema do balde. Nossa. Esquece, vamos deixar só de água, Tá. a criança está andando, tropeça, cai de cabeça na água. Afogamento. Enquanto ela cai de cabeça na água, não tem problema. Posso usar um pouquinho o pano? Claro, deve. Aí deve. você pega esse pano aqui, que é o que aconteceu, limpou a casa, ou vai limpar a casa, você joga o pano aqui. Quer que eu- O pano afunda, essa criança entra com a cabeça e além de ela entrar com a cabeça dentro d'água, o pano sufoca essa criança. Então, a queda, o afogamento
e asfixia. Aí, olha só, você conhece este refrigerante verde? Olha, uma Isso delícia para do criança é uma Hulk, né? delícia. Então, ótimo. esse tipo de guardar... não vamos jogar a garrafa do refrigerante fora, né? Porque precisa descartar, é difícil mandar reciclar. Então, a gente guarda, porque aproveita que é grande, aí compra um monte de produto de limpeza e guarda aqui. Esse aqui, por exemplo, ele é verdinho. Esse aqui, por exemplo, é cor-de-rosa. Então, você tem a intoxicação do menino e a intoxicação da menina. Pra escolher Princesa e ainda. herói, Escolher. lógico. Então, produto de limpeza sempre em local adequado. E na embalagem de preferência, original, né? embalagem, e de preferência, fechado. Tá. Para não correr riscos. Outra coisa que a gente precisa... Isso foi antigo, tá? Hoje já não tem tanto, porque pouca gente tem tanque em casa. Esse aqui, por exemplo, um tanque de plástico. Existia um negócio que se chamava síndrome do tanque. A criança subia no tanque, o tanque descolava, Sim, eu caía, lembro e era um disso. tanque pesado, e dava um trauma abdominal. Trauma abdominal, em criança, ele dá um negócio que se chama ruptura de baço a 2 tempos. Caiu aqui, rompeu o baço. Só que na hora não acontece nada. Aí daqui a pouquinho aquilo começa a sangrar. E como é um sangramento interno, que acontece normalmente depois do acidente, até você relacionar, essa criança tem uma hemorragia grave. Como agora o pessoal tem mais poder aquisitivo, tem mais máquina de lavar roupa, o tanque, quando ele existe, é mais preso, você tem menos riscos. Mas esse tanque aqui, perto da janela que está aberta, Trampolim. é um trampolim para essa criança pular. Então, aqui, nesse pedacinho, olha só, esse tipo de coisa aqui, ó, veneninho de rato, tudo coloridinho em plastiquinho transparente, É bala. isso aqui é bala. Tudo que criança pequena vê que é colorido, vai pôr na boca. Então, você tem aqui, esse aqui deve ter sido de veneno de barata, esse aqui o veneno para rato. Imagina só. Por exemplo. Balinha, cara de bala. E aqui são potentes tóxicos. Intoxicação é um dos acidentes importantes na infância. Perfeito. Agora, Que se a mais gente aí? perceber que a criança colocou isso na boca, leva imediatamente para o hospital. Imediatamente para o hospital, existem 2 telefones, mas o principal deles é o da Central de Controle de Intoxicação, que atende 24 horas com todas as orientações. O mais importante é... foi o veneno de rato da marca tal. Levar, em geral, o ideal Nem é precisa levar. levar, telefone. Telefone. Por telefone, isso é imediato. Eles vão falar assim, olha, já jurei. com este quadro aqui, por favor, vá já ao pronto-socorro. Não dá água, não dá nada. Não dá absolutamente nada. Aquelas histórias, água, leite, forçar vômito. Existia aquele conceito muito legal, né? Você tinha aquela intoxicação por fumaça e aí você tomava leite. Bacana, né? Porque para a fumaça que foi para o pulmão se encontrar com leite que foi para o estômago, vai levar mais ou menos uns 6 meses, porque não vai acontecer nunca. Então ele não protege, você está protelando um atendimento. Tá bom. Vamos pro próximo? Vamos no quarto? Vamos passar pelo quarto aqui agora. Bom, esse já é um quarto de criança maior. Tá. Então, primeira coisa, a partir do momento que por volta dos 2 anos, 2 anos e meio, que o berço começa a ser muito mais uma tentação para ele pular do que um lugar para ele dormir, está na hora de passar essa criança para a cama. A partir de que idade, doutor? 2 anos, 2 anos e meio, é individual, mas cada um conhece o seu Homem-Aranha em casa. A gente né? pode dizer que é a partir do primeiro pulo, Celso. Isso. Quando a criança Primeiro conseguir mergulho. dar o primeiro pulo, primeiro tá na hora acidente. dela Foi. sair. Começou a levantar a perninha. Porque se ela der o primeiro pulo, me corrija se eu estiver errado, doutor, ela vai pular sucessivamente. Vou te contar a história, depois eu vou vou primeiro contar o milagre, depois eu te conto o santo. De uma pessoa que eu conheço, uma criança que na época devia ter uns 2 anos e meio, 3 anos, a mãe pôs para dormir e de repente ela aparece na sala, no berço. A mãe pôs para dormir, de repente ela aparece na sala, pera um pouquinho, deixa eu ver o que acontece, né? Pôs no berço, aí foi ver o que fazia. A criança debruçava no berço, balançava, escorregava devagarzinho no criado mudo, virava cambalhota, caía num travesseiro que tinha aqui e saía andando. Nossa. É minha esposa. Essa era Beijo, beijo. muito legal. Ó, brincadeira, tá? Não foi com você, mas era ela que fazia isso. Então, meninas também são perigosas quando elas são perigosas. É verdade. É um risco. Bom, então aqui no quarto, primeira coisa, você vai colocar a criança para dormir, a criança se mexe muito. Então tem que ter protetor. Aqui, ó, o protetor que eu quero dizer é braço, tá? Nada solto. Isso aqui que a gente tem aqui, nada solto. Se formos pensar, tá, não é um bom decorador, falta o que aqui? Que esta cama fique longe da janela. Perfeito. E que esta janela tenha Grades. grades ou redes de proteção. Tá. Tá? Porque isto aqui, qualquer lugar que a criança possa subir,
ela vai cair. Tá. Se ela cair para dentro, é um problema, mas se ela cair para fora, é um problema seríssimo. Quando você usa trocador, que é nessa idade ainda, às vezes você usa trocador, porque uma cama baixa, para você trocar a roupa da criança, a gente não sabe fazer isso, a gente não sabe fazer direito. Na hora de a gente abaixar, a gente abaixa assim, quando tem que abaixar assim, né? E aí quem tem problema de joelho, enfim, você tem um trocador, não deixa a criança no trocador 1 segundo sozinho. A criança está no trocador. Ah, puxa, esqueci de pegar um paninho. Virou, ela cai. E o trocador é muito alto, né, doutor? Tem uma coisa, Celso, que é o seguinte. Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com a Cris também. Muitas vezes você vai trocar a roupinha com a fralda e tal, e sempre falta alguma coisa. Lógico. Confere tudo antes, porque assim, se faltar depois, você não vai conseguir pegar. A não ser que você tire a criança e leva ela na mão. Tem que levar E olha, junto, não tem? vocês 3 são altos. Então, trocador não é feito para altura de gente alta. Trocador é feito para criança, para gente, estatura média. Então, para vocês, a dificuldade para trocar é maior. E criança, quanto maior ela for, menos ela quer ficar no trocador. E aquela coisa legal, né? Ela fez cocô, tá com a fralda e você quer tirar a fralda. A primeira coisa que ela vai fazer quando tirar a fralda é mão no cocô. Ah, sem dúvida. Aí, nessa hora, mesmo que você tenha trazido tudo, você nunca se preparou para uma mão com cocô. Não. Então, você tem que sair atrás de alguma coisa. E essa esquecida que você dá é o suficiente para essa criança jogar, por exemplo, vamos colocar um acidente pequeno. Ela pega aquela fralda que ela fez o cocô de 3 dias na parede, fica no chão. super bonito. Fica legal. Decoração. O que mais tem aqui, ó? Aqui tem cantoneira. Ótimo. Isso aqui é sempre importante. A gente deveria morar em lugares onde tudo fosse arredondado. Por quê? Mesmo arredondado, dependendo da queda, pode ter risco de trauma. Se for uma ponta, e sem dúvida nenhuma, vai ser Agora, pior. com ponta é muito pior. Perfeito. Porque com ponta, sempre você tem o risco de um ferimento corto-contuso. Aliás, deixa eu até mostrar aqui, para o pessoal ver em casa, essa pontinha aqui. É de encaixar, é super É simples de de usar. encaixar e... Muito simples. E uma coisa interessante, não sei, doutora, o senhor já comentou uma vez, com relação às coisas pequenas para as crianças muito engolir. pequenas, que elas põem tudo na boca, né? Isso, inclusive, o ideal é você colar, né? Porque às vezes você encaixa isso, então ele fita. Se soltar a fita, você depois usa uma fita dupla face, reforça isso, tá? Usou tomada? Põe a tomada. isso Não é usou importante. protetor de Olha lá, tomada. gente, protetor de tomada. Tomada não pode ficar. Criança não pode ver buraquinho. Criança viu buraquinho, ela quer saber o que cabe no buraquinho. Então, por exemplo, ela pega... Uma caneta. Vou te contar uma outra história que eu não vou contar o santo. Uma vez, uma senhora com seu filho no banco de trás. Aí o filho reclama. Mas o que você tem? Eu tenho rodinha do carrinho no nariz. Meu Deus. Pô, mas como assim você tem a correta? Eu coloquei lá. 3 anos de idade. Meu filho, que hoje tem 28, Danilo, e a mesma minha esposa dirigindo. Ela acabou indo para um lugar, para um colega, no consultório de um colega, que foi lá e conseguiu tirar. Deu sorte que conseguiu tirar. Mas ele pôs em casa, andou no carro, fez o que tinha que fazer. Passeando com a rodinha. Normal. Se aquilo desce, e é aí a história dos objetos pequenos, por isso, todo brinquedo, e olha, a gente está chegando acabamos de passar em época de Natal, a gente teve Ano Novo, criança ganhou presente, se for dar brinquedo, tem que ter o selo do Inmetro. Tem que ter um selo, por quê? Garante 100%? Não, mas eu sei que, por exemplo, pegou pecinha, eles jogam 25 mil vezes para saber se quebra. E quando quebra, como quebra? Se por alguma razão, algum brinquedinho que ele mais adora quebrou, conserta ou joga fora. Porque qualquer pecinha quebrada vira alguma coisa que não era para aquilo que ela foi programada. Eu vou pôr na orelha, eu vou pôr no nariz, eu vou engolir. E isso vale, essa dica é muito importante. Agora, comecinho de ano, às vezes o seu filho ganhou um presente, você vai trocar esse presente. Tem muito brinquedo aí no mercado. Brinquedo importado, muitas vezes, o preço é muito bom, a gente sabe disso, né? Aí você fica tentado a comprar, mas às vezes não é o ideal. Não segue justamente as regras do Inmetro. Vamos chegar pra cá? Vamos chegar no banheiro? Vixe. Vamos lá. Vamos chegar no banheiro. Quanto perigo aqui. Bom, nossa, aqui tá terrível, vale já quarto, tá assustado. Isso vale para o quarto, isso vale para o banheiro. Criança, quando for andar descalça, ela não pode andar em lugar que escorrega. E se for andar de meia, tem que ser com meia antiderrapante. Porque
ela sai correndo e ela escorrega. No banheiro, isso acontece quando? Nós estamos falando criança de 2, 3 anos, diversão de moleque de 2, 3 anos que acaba com a dor de consciência do pai que não fica muito com ele. Entrar no banheiro, no box e tomar banho junto com a criança no colo. Então você está com o seu filho no colo, tá tudo controlado. Cai chuveiro, cai não sei o que tal. De repente, ele resolve que ele quer pegar o sabonete que está lá atrás. Você ensaboado, teu filho ensaboado. O sabão, o resto do sabão no piso. Sabão no piso e não tem tapetinho antiderrapante, 2 acidentes. O da criança e o do pai. Porque caem os dois com certeza, tá? Além disso, ó, aqui tem quina. Bom, aí aqui vai a mesma regra do protetor que a gente mostrou lá. Igualzinho. Agora, olha só. O papai, junto com a criança, fez a barba e só esqueceu a tesoura, o aparelho de barbear. Esse aqui é o menos, né? Porque aí a criança brinca também, porque a criança vai fazer exatamente isso. Quando isto fica aqui na base de alcance da criança, tudo. Então, por exemplo, a gente deve dificultar a criança a subir e a alcançar esses lugares. Então, qualquer escadinha, todo mundo em casa hoje tem uma escadinha para pegar alguma coisa que está lá em cima. Isso. Porque eu não sei porque a gente guarda sempre tudo lá em cima. Aí, e sempre tudo que está lá em cima é o que a gente precisa agora. Isso. Aí você vai lá, pega a escadinha, deixou no banheiro, porque foi trocar uma lâmpada. Esqueceu a escadinha, a criança sobe e pega essa bala cor-de-rosa que é legal e vai fazer ela dormir. Que é um remédio assustador. Esta bala multicolorida, que é muito bacana, que vai fazer qualquer outra coisa. E essa aqui que é branca e azul. Enfim, quer dizer, isso aqui para ele, neste recipiente, é bala. E abrir isso aqui, aí, inclusive prestar atenção para que os vidrinhos tenham, os que você tiver em casa, tenham um fecho proteção contra a criança. Aquele que fica rodando, rodando e não abre. Você sabe que precisa apertar para virar. Doutor, você está falando das coisas que ficam aqui em cima e falou da escadinha. Mesmo que eu não tenha escadinha, eu não sei, eu tenho uma dúvida. Aonde que a criança aprende, tanto no banheiro quanto na cozinha, que as gavetas servem de escadinha também? Bárbaro. Então, ele também não vai contar quem foi, tá? Não vou contar quem foi. A gente nasce sabendo isso. Isso não aconteceu. Mas eu vou te contar. O desenvolvimento neurológico da criança, ele é crânio-caudal. Primeiro ele sustenta a cabeça, depois ele sustenta o tórax, depois ele firma a mão, depois ele senta, depois ele fica de pé. Isto aqui são super garras. Você pega um bebê de 5, 6 meses e põe ele com o dedo, ele segura e ele puxa você. Então, ele se levanta, ele não sabe ficar sentado, ele não tem estrutura muscular, neurológica e óssea para se levantar. Você segura, ele se apoia. Então, ele põe a mão aqui, primeira coisa, né? E ele fica em cima. A gaveta. A gaveta é transformada em escada. Então, um dia, também história real, alguém, mais idade, chega e escuta aquele barulho. Quando vai ver, começa a procurar no quarto, não acha nada, isso é mais antigo. Não, em cima do armário. Chegou em cima do armário. E tudo aberto. Ela sabe subir, mas ela não sabe descer. Essa foi minha sogra com a minha esposa. Era uma santa, era ela mesma que fazia isso. Depois eu conto uma dela, que é a pior delas, mas é coisa que criança faz. Em cima do armário. Isso é comum a criança subir. Então, o que acontece? Um dia, talvez o maior risco desses não seja a gaveta, seja o fogão. Vamos até lá, então? Vamos até a cozinha? Vamos aproveitar? Vamos lá. Vamos aproveitar, a gente vai andando até lá. Até porque na cozinha tem tanta coisa perigosa, tem a faca. É importante a gente falar, você que está aí em casa, a gente está fazendo um roteiro aqui no Estúdio Hoje em Dia. O Estúdio Hoje em Dia tem essa cara de casa. Então a gente pegou alguns ambientes, acrescentou alguns outros aqui para você saber como cuidar dos seus filhos nesta época de férias. A garotada está em casa? Garanta a segurança do seu filho, certo? A gente pode dar uma pausa rápida aqui, ó. Pode. Olha que coisa linda. Uma varanda, vai, olha um jardim, que coisa né? linda. Um jardim, a varanda, enfim. Né? Então, criança adora coisinha vermelhinha, pequenininha, que ela pega e põe na boca. E junto com a pedrinha que ela pode pegar. Que é uma delícia, uma bolinha de pedra e pôr também, na boca. Né? Se você tiver alguma coisa pra lá e aqui for um terraço, tem que proteger, tem que ter rede, tem que ter grade, ou então você tem que fechar
o vidro que vem antes. Assim como na janela você tem a rede, você pode fechar com uma travinha, com a forma que quiser para impedir que abra e que a criança consiga passar. E vou dar uma puxada de orelha aqui de mãe, viu? Vai. Sua casa vai ficar mais feia? Vai. Quis ter filho? Vai ter que mudar a casa, vai ter que deixar a casa adaptada. Depois, quando crescer mais, aí você bota a pedrinha, a pimentinha, Tem tudo do a jeito que você Boa, quiser. Cris. Mãe, pai, tem que modificar tudo E pelo você sabe filho. por que isso? Esse aviso é bárbaro, Cris, porque a mãe acha que a criança tem que aprender a conviver com os enfeites que estão lá. E ela tem que aprender que ela não pode pegar aquilo. Legal. Então faz assim, primeiro deixa ela ter consciência, deixa ela saber o que é um risco, deixa ela entender o que você está falando, e aí, depois que está tudo em ordem, aí você vai falar assim, olha, tá vendo? Eu estou pondo este brinquedinho, esse negocinho aqui, você não mexa. Porque senão ela vai aprender da pior maneira, né, doutor? Vai aprender. E aí a consequência pode ser grave. Vamos pra Com cozinha, vai lá, certeza. Du. Aqui, ó. Aliás, falando nisso, daqui a pouco tem uma culinária muito bacana, que é uma torta fria. O senhor tá convidado, viu, doutor? Opa! Com aquilo que a gente tem em casa, ou que sobrou das festas, enfim. E é muito bacana, feito em camadas, simples. A gente vai ensinar vários truques para você conseguir preparar e vai ficar gostoso. Aproveitando aqui, por exemplo, tem as gavetas. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, aqui tem as gavetas. Então, com certeza, isto aqui é uma cozinha do Edu Guedes. Perfeito. Isto aqui não é uma cozinha para os filhos do Edu Guedes. Perfeito. Por que não? Porque a gaveta, primeiro, ela abre com uma facilidade enorme. Gaveta que tem criança em casa tem que ter trava. Trava. A trava Pra ela que a não Cris falou abrir. agora. Porque o que a gente guarda em gaveta? Toalha, guarda? Guarda. Guarda panela? Guarda. Mais guarda. Faca, tesoura. E olha, vamos longe aqui, ó. Olha que legal isso aqui para o Homem-Aranha. Nossa, O Homem-Aranha, máximo. ele tá avisando a faca, né? Tudo que corta. Então Essa ele... cozinha não é para criança. De Não. vez em quando eu tenho algumas atividades que eu faço, que são algumas atitudes que são de criança, mas é cozinha de adulto aqui. Tem uma criança que frequenta essa cozinha todos os dias aqui, mas... Na hora que ela vai subir, vai ficar com a faca. Tá. Aí ela lembra ou do videogame que ela jogou, ou do filme de super-herói que ela teve. Que ela atira a faz? faca, né? Atira a faca, Isso. pula com a faca, Isso. enfim. Outra coisa que toda vez que eu tô aqui, o Edu fala sempre, ele sabe disso, né? Mas é assim, nada aceso e nada com tampa de fora, com cabo pra fora. pra fora. Vou até mostrar aqui. Isso, porque a criança vai olhar, lembra, né? Ela vai olhar, então, por exemplo, olha, isto aqui, ó. Desculpa. Isto aqui, ó. Tá aqui a toalha e isso aqui tá aqui preparado para a próxima refeição. Puxou A criança toalha. vai olhar a primeira coisa que tiver para fora aqui para tentar subir. Ela vai apoiar e isso cai. Se isso aqui é só comida, vai ser É a engraçado, sujeira. ela parece Mas se for suja. óleo quente? Se for óleo quente, ela se queima. Doutor, em relação à frigideira tá aqui, por exemplo, né, essa aqui é uma Isso. boca já grande, né, Edu? Tá no meio. Mas um fogão normal que tem aquelas 4 bocas ou 6 bocas que tem uma aqui, procurar usar a sempre que está mais distante, perto da parede, não é isso? Pro cabo Ou não ficar pra se cá, for e o usar cabo pra de cá, lado. isso, o cabo de lado. Quando a gente imagina que tem uma criança em casa, sempre tem que fazer antes. Nós não temos o raciocínio que tem a criança. A criança tem imaginação. O raciocínio dela é lúdico, é tudo brincadeira para ela. Ela não tem noção de risco. Então nós temos que estar 2 passos à frente. E a criança sozinha, nunca, né? Porque a criança sozinha vai fazer de um simples floquinho, ela pode colocar isso no nariz, na orelha, comer e ela não sabe mastigar às vezes e engasgar. Quanto menor, maior o risco dela engasgar nessa situação, porque é duro. Então, a criança precisa ser constantemente vigiada. Agora, se a gente esquece o vigiada e imagina que a gente está ao lado dos nossos filhos, a gente muda está muito. na convivência com eles. Curtindo, então, né? Vamos brincar com os nossos filhos. Doutor Moisés, muito obrigada pelas dicas. Quer uma tortinha? Opa, muito obrigado. Agradeço a oportunidade da gente poder esclarecer mais um pouquinho e da oportunidade de comer a tortinha.